Tá. Alguns detalhes técnicos sendo resolvidos de internet. Boa noite para você que me assiste no canal do Consciência Inclusiva. Hoje eu recebo mais uma vez o nosso querido Rodrigo Rosso, da revista Reação e diretor do Sistema Reação, para conversar sobre o que, Rodrigo? O que você quiser. Sobre o que a gente vai falar hoje? Você que manda. Para conversar sobre mídia inclusiva e o combate ao preconceito e discriminação. Não é isso? Isso aí. É isso mesmo. Para começo de conversa, vamos lá. Fala aí. Vou voltar um pouquinho lá atrás, na tua origem da revista Reação. Caiu o sinal. E lá vamos nós mais uma vez, porque a comunidade autista segue sem um minuto de tranquilidade. Na real, dessa vez, afetou não só a comunidade autista, mas todas as pessoas com deficiência intelectual. O Lula mandou uma fala esses dias que chocou todo mundo. Durante uma reunião com ministros para falar sobre esses casos absurdos, violentos que estão acontecendo nas escolas, o Lula falou o seguinte: a Organização da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Essa fala foi considerada capacitista, que é um crime, por especialistas e pelas pessoas da comunidade atingida. Ela foi manchete de diversas matérias e eu vou tentar explicar aqui exatamente o porquê. Tá? Primeiro, que o termo usado já há muitos anos é deficiência intelectual, não deficiência mental, como o Lula usou. A gente tem que se policiar, a gente tem que aprender, a gente tem que se adequar, certo? Segundo, que ele se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problema de desequilíbrio de parafuso. Isso não só é muito pejorativo, como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos, que eu já falei, precisam ficar de uma vez por todas no passado. E vocês não podem esquecer da enorme parcela de brasileiros que não têm acesso à informação. Aí vem o presidente do país falando que deficiente intelectual é quem tem desequilíbrio de parafuso. A gente aqui lutando pela aceitação, conscientização, normatização de todas as condições, noite e dia. E aí imagina essa pessoa, sem informação, olhando para o seu filho com deficiência intelectual e perdendo as esperanças dele, porque se o presidente diz que ele tem parafuso desequilibrado, para que eu vou continuar lutando? E por fim, irresponsavelmente, a fala dele liga deficientes intelectuais diretamente aos casos de violência que, infelizmente, a gente tem visto acontecer por todo o país. E isso é um absurdo, não existe comprovação alguma sobre isso. Como pai de um autista, eu me sinto atingido e imagino que também assim estão outros pais, mães responsáveis, as próprias pessoas com alguma deficiência intelectual, todo mundo se sentiu atingido. E eu falo como uma parte da comunidade autista e eu posso garantir que a gente luta contra todo e qualquer preconceito e que luta contra o capacitismo 24 horas por dia. É um trabalho incansável de gerar informação, gerar conteúdo para quem sabe um dia a gente levar a conscientização a um nível tão alto que vai imperar, vai existir apenas empatia e respeito.
Mas para que isso aconteça, é preciso uma via de mão dupla. Não adianta nada eu e outros milhares de perfis, a gente ficar aqui postando conteúdo, se quem está do outro lado escuta e em seguida joga fora tudo que ouviu. É preciso que cada um de vocês, que vocês estão vendo esse vídeo agora, se comprometam também a mudar, a ouvir, a aprender e nos ajudar a passar isso adiante. E eu incluo o presidente Lula nisso. Antes de se propor a falar por todos, a representar a todos, um candidato a presidente deve conhecer e respeitar a todos. E o mesmo vale para todas as autoridades que nos representam, tá? Para finalizar, eu quero deixar claro de uma vez por todas que essa luta pela conscientização do autismo, pelo fim do preconceito e pela luta por direitos não tem partido. A gente vai atrás, a gente luta por respeito contra qualquer um. Assim como a gente vai apoiar qualquer um que faça a diferença em nossas vidas positivamente, sem partidos envolvidos. Essa luta é movida por um só motivo: o amor e o desejo de um mundo melhor, mais inclusivo e acessível. Acreditem, porque isso sim é o futuro, senhoras e senhores. Discriminação e preconceito. Problema de desequilíbrio de parafuso. Bruno Oliveira de Carvalho. Hoje é dia 27/04. Parece um filme repetido, mas não é. E vamos nós de novo falar de mais uma polêmica envolvendo a comunidade autista. Agora o personagem da vez é o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Para começo de conversa, eu tenho duas perguntas sobre a campanha dele enquanto candidato a presidente. A primeira: qual é o plano de governo para PCD, pessoas com deficiência? Segunda pergunta: nos seus mandatos, 2003 a 2010, e lá se vão 20 anos, será que ele tem as respostas necessárias no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e social que o Brasil de hoje precisa? Afinal, ele está em seu 3º mandato. Eu não espero nada desse governo que aí se encontra, nem de bom, nem de ruim, e a minha expectativa é nula. É menor que zero. Sinceramente, o senhor só é presidente da República novamente por um motivo simples, ou seja, uma falha constitucional que permite alguém que já foi presidente por 2 vezes consecutivas retornar ao cargo máximo da nação. Não é, por exemplo, como nos Estados Unidos, que permite que o presidente seja candidato apenas uma vez à reeleição caso cumpra o 2º mandato ele ou ela é aposentado automaticamente da política. Eu concordo que deveria ser assim também no Brasil, pois essa falha constitucional deveria ser corrigida pelos nossos parlamentares urgentemente. Eu tomei o cuidado de assistir o vídeo do apresentador Marcos Mion falando sobre a declaração do presidente Lula após o ataque em Blumenau e outros ataques às escolas. Não vou tentar entender nem passar pano ao que o presidente disse, até porque não é esse meu papel aqui, porém deveria como cidadão. Eu vou tentar fazer uma análise equilibrada ao tentar encontrar uma explicação para o que aconteceu em Blumenau, o ataque à creche com crianças de 3 a 7 anos de idade. O presidente fez um link infeliz, fazendo uma conexão também infeliz, para dizer o mínimo, com pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual, talvez tentando dizer que o autor do ataque à creche tivesse uma deficiência intelectual. E assim dizer que esse monstro, essa coisa sei lá como classificar, tenha uma deficiência intelectual. Aí fica muito fácil, porque ele não responderia pelo que fez. As crianças, creche e escola, deveriam ser consagrados por ser um lugar de conquista de sabedoria e conhecimento, assim como uma universidade, uma igreja, ou seja, um lugar de ouvir a palavra de Deus. Não espero nada diferente, uma vez que ele, Lula, um homem de 77 anos de idade, não tenha um comportamento politicamente correto com ninguém, porque no auge da vida adulta desse senhor era comum as famílias de pessoas com deficiência esconderem em suas casas ou largarem asilo seus parentes com algum tipo de deficiência, mesmo que fosse mínima. Posso estar falando bobagem, mas esse senhor não parece ter algum parente com deficiência. Será que tem? Eu sei que o desconhecimento gera o preconceito, mas você que lê meu relato já deve ter ouvido falar o que é acessibilidade atitudinal. O que você trata de forma natural, digno, é respeitar uma pessoa com deficiência.
Quando eu falo sobre a idade deste senhor, eu me refiro não ao fato dele ser presidente da República, mas sim ao fato de pais, mães, avós, avós, tios, tias, em resumo, famílias de um modo geral, ou pessoas com deficiência que também tenham idosos dentro da sua família e em tese não sabem lidar com a diferença humana. Entendeu? Se fosse outro o presidente da República que dissesse o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou, seria crucificado em praça pública certamente. Eu quero dizer o seguinte: eu não tenho visto ninguém fazer uma crítica contundente a falar deste senhor. Por que será? Medo de retaliação? Aqueles que criticam fazendo de forma sutil, suave, sem falar o que tem que ser dito, como se nada tivesse acontecendo. Não se esqueça que o amor venceu, não é verdade? Mas vem cá, o amor é discriminatório, é preconceituoso. Mas, deixa isso para lá, não sei o que eu tô falando. Não só quem conhece a realidade do dia a dia de um filho, neto, sobrinho, primo, irmão com qualquer tipo de deficiência, que o Marcos Mion relata no seu vídeo, sabe o que eu estou falando. Não me parece que essa declaração diga respeito apenas ao autismo, até porque existem outras condições intelectuais mais ou menos graves, dependendo da característica. Eu vou citar outro exemplo aqui: a esquizofrênia também é uma deficiência intelectual. E esse senhor, o dono da caneta de plantão, só se manifestou em pedir desculpas pelo que falou porque um apresentador de TV da principal emissora do país, que é a Rede Globo, se levantou contra porque tem um filho autista. Eu não consigo classificar como capacitista ou não. A fala do dono da caneta de plantão sobre essa questão me deixou muito triste. Eu passo a falar sobre a manifestação do apresentador Marcos Mion em sua rede social. Vamos lá, ela é na medida certa, com alguns ajustes. Ela só critica a terminologia, a manifestação, enquanto um pai de uma pessoa com deficiência, um pai protetor que defende seu filho com unhas e dentes. Bom seria que houvessem mais pais como Marcos Mion. Agora eu posso falar uma coisa. Eu me preocupo com aquelas crianças e adolescentes com deficiência intelectual, auditiva, física ou visual, não importa. Quem não tem um padrão financeiro que possa permitir a eles a sua habilitação social ou reabilitação. Porque, com todo o respeito ao apresentador Marcos Mion, o que define se alguém vai ter a garantia necessária para a manutenção da qualidade de vida no padrão que atenda às suas necessidades é a condição financeira. Isso graças a Deus e o seu trabalho, seu filho terá. Pensando nos outros que não têm qualidade de vida e nem a menor condição para isso, uma sugestão. Por que você não faz o seguinte: não usa a potência que você tem no sentido da sua influência televisiva dentro da principal emissora do Brasil, que é a Rede Globo, para levantar a bandeira da inclusão social. Mas, ao invés de ficar usando as redes sociais dele, que eu não sei quantos seguidores tem, porque essas pessoas não usam a influência que tem da maneira correta. Por que não criar um programa onde a pessoa com deficiência seja de fato protagonista, onde possamos quebrar o mito em torno de cada condição física ou intelectual? Eu fico sinceramente curioso para saber a opinião do nosso querido e amado movimento da pessoa com deficiência, além daqueles que acham que a democracia corria risco no governo do ex-presidente Bolsonaro. Eu gostaria também de ouvir a opinião daqueles que defendiam a falsa terceira via. Houve discriminação e preconceito? Se sim, parabéns a vocês todos, pois essa declaração só prova aquilo que eu sempre falei, de que o sistema político só usa a gente por pura hipocrisia do politicamente correto. Para quê? Ganhar votos e eleições às nossas custas.
Voltamos. Voltamos. Estamos com problemas de conexão. Acontece e assim mesmo. Começa tudo de novo. Depois, quando você editar, você corta essa parte. Não, Thiago. Segue o jogo. É assim mesmo. Vai ficar uma bosta, velho. Podemos criar outro link? Não, cara. Pode. Corta, velho. Tá aí já. Então é o seguinte. Vamos lá. Vamos lá. Rodrigo, como é que começou a revista Reação? No sentido de que a formação dos colunistas, como é que você configurou o seu time de colunistas? Eu tenho nesses 26 anos aí, a gente pode dizer que o melhor time de colunistas que existe nesse segmento, reunido numa publicação só, graças a Deus, é na revista Reação, e você faz parte dele, né, Bruno? Você está fazendo parte do time, é o nosso jogador mais novo aí desse time, entrou agora aí para esse grupo seleto aí de mais de 40 colunistas que a gente tem no total, acho que são uns 46, se não me engano, até hoje já passaram por nós. A gente pegou as pessoas, não adianta a gente querer fazer nada sozinho, né, para começar. Sozinho ninguém ganha o jogo, né? Então o que eu fiz? Eu peguei as melhores cabeças, as melhores pessoas desse segmento, os mais respeitados do setor, desde lá de trás, quando eu comecei. O primeiro deles foi o Romeu Sasaki, né? O Romeu Sasaki foi o primeiro que eu convidei para ser colunista. Aí ele, já de cara, ele foi o consultor técnico da revista Reação, passando depois, junto com ele, pela Sueli Carvalho de Saianes, o Carlos Roberto Pir, que já faleceu também, assim como o Romeu Sasaki, o Renato Bacarelli também, Márcia Gori. Não dá, se a gente for ficar falando todo mundo aqui, eu vou esquecer alguém fatalmente, porque é muita gente boa reunida num lugar só. Muitos já nos deixaram, né? São 26 anos de revista, muitos já nos deixaram, já foram ser colunista em outro plano, mas a gente tem um time muito bom, muito competente, graças a Deus, que recheia, né, de sabedoria aí as páginas da Reação, toda edição. Vamos lá. Vamos falar da reação da próxima edição. Pelo seguinte, qual é o tema principal que a gente vai ter na reação no mês que vem? Olha, a gente vem falando muito aí nessa edição a respeito da importância do ICMS alcançar o valor teto do IPI. Né? Isso é uma briga bem antiga, bastante antiga, a gente já vem tratando desse assunto há muito tempo, mas como o CONFAZ está em reunião aí a cada 15 dias, a cada 20 dias o CONFAZ está se reunindo, que é o Conselho Fazendário, e a gente tem esperança que o CONFAZ acabe votando isso antes do dia 7 de julho. Então eu tenho esperança aí que a gente consiga uma resposta boa e positiva até o dia 7 de julho. E por isso que a gente vem com essa edição agora com chamada de capa a respeito disso também, para poder dar uma força, né? Tentar dar um empurrãozinho aí nessa questão aí da isenção, nessa questão da ampliação do valor teto da isenção do ICMS do carro 0 km para pessoa com deficiência, a gente vê se chega até os 200 mil. E também vem uma novidade bem grande nessa edição, hein? Eu vou te dar em primeira mão, não ia contar não, mas vou contar. O logotipo da revista Reação vai mudar. E essa edição aqui vai ser a primeira edição com um logotipo novo, hein? Todo repaginado, todo refeito, reformulado, repensado aí para ser agora, mais do que a revista da pessoa com deficiência, vai ser a revista da diversidade assistiva. Você sabe o que é diversidade assistiva, Brunão?
Me explica aí. A diversidade assistiva é o seguinte: a pessoa com deficiência, ela faz parte da diversidade assistiva. Por que diversidade assistiva? A gente ouve muito hoje falar em diversidade, né, Bruno? Me explica aí, por favor. Não entendi. Oi? Me explica aí, por favor. Então vamos lá. A gente ouve muito falar em diversidade. Aqui. Deu uma cortada então aqui. A gente ouve muito falar em Continua, diversidade. por favor. Quando a gente ouve. Tá ouvindo? Tá conseguindo ouvir? Tô. Então, diversidade assistiva é o seguinte: a gente escuta muito falar em diversidade, né? Hoje virou moda isso. Só que todo mundo fala da diversidade, fala de gênero e fala de etnia, né? E esquece um pouco de falar do restante da diversidade. E é aí que a gente entra com a diversidade assistiva: a pessoa com deficiência, as pessoas idosas, os obesos, a pessoa de alta e baixa estatura, a pessoa acidentada, enfim, a gestante, todos aqueles que precisam de uma ajuda técnica, de uma ajuda assistiva, né? De uma tecnologia assistiva no seu dia a dia, seja ela qual for. Então, a revista Reação, a partir desse novo número agora, da próxima edição que sai agora esse mês, a semana que vem deve estar pronta, ela vem com essa nova pegada, né? Vai ser a revista da diversidade assistiva, abrindo um pouquinho mais o leque, não ficando somente na pessoa com deficiência, como a gente ficou nesses 26 anos. Além da pessoa com deficiência, a gente vai expandir um pouquinho aí. Além da pessoa com deficiência e os familiares e os profissionais do setor, a gente vai procurar pegar um pedacinho também dos idosos, da pessoa de alta e baixa estatura, os obesos, a gestante, enfim, a dar abrir esse leque para que a gente possa estar alcançando mais gente, porque tudo que se mostra na revista Reação, essas outras pessoas, esse outro grupo da diversidade assistiva também precisa dessa informação, precisa desses produtos, precisa desse serviço. O que você achou da ideia? Eu gostei. Eu posso abrir minha coluna aqui, não? Pode. Você me autoriza, não? Deve. Você me autoriza, não? Tá autorizado. Manda ver. Hoje não, né? Na edição do mês que vem, eu vou falar sobre discriminação e preconceito, né? Sim. De novo, com relação à comunidade da pessoa com deficiência intelectual, no caso, o autista que de novo vamos dizer, se manifestou no último... Quando foi aquele fato ali? Foi em abril ou março? Não? Abril, né? Se eu não me engano. Foi. Pode me corrigir se eu estiver errado. Na verdade, a minha coluna desse mês vai ser em cima do comentário do apresentador do Caldeirão, Marcos Mion. Uhum. Certo? É isso aí. E aproveitando, Rodrigo, eu queria a sua opinião, que eu vi. Eu assisto você no boletim de notícia.
Então, me explica um pouco a sua opinião sobre o fato. Por favor. Me dá uma... Para quem não assistiu... Eu não assisti. O que ele falou? O boletim de notícia. Eu não assisti o Marcos Mion. O que ele disse? Eu não assisti, eu não vi. Você pode me refrescar a ideia aí? Ah! Depois eu te mando o vídeo. Tu não chegou a ter acesso ao vídeo? Acesso ao vídeo? Não tive. Do Marcos Mion, não. O que ele falou? Mas eu tô falando em relação à declaração do... Ele falou que o personagem da crítica foi, no mínimo, infeliz. Porque não poderia comparar a pessoa com deficiência intelectual, linkar a pessoa com deficiência intelectual ao tenebroso fato lá de Blumenau, né? Ah, sim. Mas depois, no final da nossa conversa, eu vou te mandar o vídeo. Então. Tá bom. Mas é que o que ele falou lá? Porque teve um camarada aí. Agora, daquela declaração do Lula, você tá falando? Rodrigo, me fala um negócio. Como é que você entende que a mídia exatamente. Então, o cara foi, no mínimo, de uma infelicidade brutal, né, cara? Aquilo é ridículo, né? Ele foi realmente, né? Bom, impróprio. Foi impróprio. Você viu a outra questão imprópria que ele também fez aí, que ele também colocou? Não digo que seja ele, mas o governo dele, a questão de lançar a raspadinha de novo, aquela loteria raspadinha, né? E a sua... Sim. Oi? Eu também vi no boletim essa notícia. Então, ele... Agora... Bom, vamos lá. Uma por uma, né? A questão do Lula, o cara é infeliz pra caramba. A mídia inclusiva em relação... A declaração dele? Em relação... Em relação ao combate ao preconceito e à discriminação. Não. É aí que tá. Vamos lá. Eu acho que... Como é que você vê a mídia inclusiva em relação ao combate à discriminação e preconceito, usando como exemplo a declaração deste nobre senhor? Bom, esse nobre senhor aí, toda a declaração dele está sendo infeliz, né? Eu não vi desde que ele assumiu uma declaração infeliz, uma declaração positiva desse cara que não cause um estrago, seja na economia, seja no segmento da pessoa com deficiência, seja onde for. Onde ele está botando o dedo, ele está estraçalhando, falando besteira e cometendo gafes, né? Seja aqui ou fora daqui. Mas tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Eu não gosto, mas tem gente que gosta. O que ele fez, agora também, o governo dele fez, com a volta da raspadinha também, não sei se você viu isso,
o pessoal tá querendo, eles estão querendo lançar a raspadinha, que é essa nova loteria aí, nova velha, né, porque ela já existia, e em 2016 acabou, parou, foi extinta, e agora eles estão retomando a raspadinha, e o governo Lula está dizendo que quem tem que vender o bilhete da raspadinha são somente, com exclusividade, pessoas com deficiência, ou seja, olha o capacitismo aí, estão achando que o quê? Que pessoa com deficiência só serve para vender bilhete de loteria, como os antigos costumavam falar. Cadê o governo inclusivo? Cadê o amor venceu? Mas sabe que isso aí é um tapa de pelica na cara daqueles do nosso segmento, né, Bruno? Que muitos, mas a imensa maioria das pessoas com deficiência e do segmento da pessoa com deficiência, a mídia em geral, defendia e defendeu com unhas e dentes esse governo antes dele assumir, né? Fez campanha, bateu palma, falou-se tanto aí de que ia melhorar, que o amor venceu, que, enfim, não estou dizendo que o governo anterior era bom, está longe disso. Eu só estou dizendo que esse está fazendo de ruim e tudo que eu acho que deve ter gente arrependida pra caramba de ter feito campanha e ter votado num governo que se diz inclusivo, se diz aí que o amor venceu e tal, mas só fala bobagem, só ofende e tem atitudes aí retrógradas em relação não só à pessoa com deficiência, mas com relação à economia e tudo que poderia levar uma nação grande como o Brasil para frente. Não sou bolsonarista, antes que alguém diga. Vamos voltar um pouquinho lá para trás. Vamos. E falar da cobertura. Não. Eu acho que a gente já virou essa página, tá? Opinião minha, a gente já virou essa página e precisa... Obedece o Thiago aí, o seu diretor aí. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais... verde e amarelo contra vermelho e branco, vai. Para dizer... Não, mas nem é por isso que eu tô falando isso, não. Nem tem que ter. Não tem que ter ninguém contra ninguém, Bruno. A gente tem que estar a favor de tudo, tem que torcer para que dê certo. Só que a gente tá vendo que tá tudo errado. Vou fazer um simbolismo aqui para... Vai fazer o L. Exatamente. Agora, vamos lá para trás. Cuidado. Vamos lá para trás. Vamos. A cobertura. A sua cobertura era mais fácil do que hoje? Ou... Era bem mais difícil. Hoje está mais light? Não, hoje está muito mais fácil. No sentido muito mais notícias a respeito, do acesso, né? À informação, do acesso à informação. Mas eu tô falando fácil, assim, do trato diretamente com o governo. Antigamente como que era e hoje como que é? Tá. A gente teve um tempo aí onde as coisas eram mais... O acesso ao governo federal era mais fácil. Eu não vou negar para você que na época de Fernando Henrique era fácil. No primeiro governo Lula foi muito bom também. No segundo governo Lula já começou a tropeçar. As coisas começaram a ser mais difíceis, mais amarradas, mais trancadas nessa questão de acesso
direto, né, às autarquias, por exemplo, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a esse acesso que a gente tinha com o governo federal. No governo Dilma ficou bem complicado porque ninguém se entendia lá, inchou a máquina de uma forma muito grande. A Secretaria da Pessoa com Deficiência naquela época ficou extremamente inchada e aquele negócio, cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Ninguém sabia quem era o dono da bola lá e a coisa ficou bagunçada. Quando entrou o governo Bolsonaro, então praticamente morreu o assunto. A Secretaria da Pessoa com Deficiência acabou ficando inócua, né? E não teve a Secretaria Nacional, estou dizendo, né? Lá de Brasília. E acabou ficando inócuo e foram 4 anos aí praticamente parados, sem nenhuma ação nesse sentido. Agora houve uma retomada, pelo menos na teoria, né? Tem uma pessoa muito boa lá à frente da secretaria, que é a Ana Paula Feminella. Isso é uma coisa que é inegável. A Ana Paula é muito ativa e bastante competente, e ela que está à frente da secretaria agora. Ainda tem muito pouco tempo de secretaria para a gente ver algum resultado efetivo, mas a gente já está vendo aí o CONAD se reunindo de novo, já tem algumas ações sendo feitas, poucas, mas tem, porque ficou muito tempo parado, né? Já vem não só do governo passado, dos anteriores, a coisa ficou meio rebuscada aí, depois a partir do segundo mandato do Lula lá atrás. Então, não sei como vai ser, viu? Eu espero que as portas estejam mais abertas agora e seja mais fácil. Mas a gente passou um período aí eu já peguei vários governos aí, e a coisa já foi bem melhor. Deu uma piorada e agora vamos ver aí se a gente consegue fazer com que, com a Ana Paula Feminella lá, volte um caminho mais suave aí, mais aberto, mais receptivo para a sociedade da pessoa com deficiência, junto ao governo federal diretamente falando. Vamos lá. Você acha possível a existência... Vamos falar de mídia agora. Você acha possível a existência de fato de um programa que debata a vida da pessoa com deficiência no sentido do dia a dia e das dificuldades? Porque um dos pontos que eu bato é sobre isso. Aproveitar a folha corrida de serviços prestados da TV Globo para se levantar essa discussão da questão da criação de um programa voltado para a pessoa com deficiência em si. Você fala na grande mídia, né? É aquela coisa da superação, do coitadinho. Aquela coisa forçada. Eu tô falando dia a dia. Tô falando dificuldades do dia a dia. Você sabe. Nós temos no Brasil a famosa cultura do coitadismo. Sim. Que o povo gosta de abraçar e pôr no colo. E gosta de ver esse tipo de coisa. É isso que dá audiência, né, Bruno? Né? E é isso que dá audiência. A grande mídia, quando explora a pessoa com deficiência, explora nesse sentido. Explora mesmo, eu vou dizer explora sem estar aliviando para a palavra explora, não. Explora mesmo. Coloca o cara ali, faz aquela cena de coitado, todo mundo chorando, e faz doação de cadeira de roda, de órtese, de prótese, reforma a casa do camarada, mostra aquele monte de imagem triste, a pessoa sofrendo. Porra, cara, pra que isso? Tem tanta coisa legal para mostrar, tanta informação boa, tanta informação útil para mostrar. E a pessoa com deficiência é útil, a pessoa com deficiência é produtiva. Tá aí, ó, você aí.
Cara, você produz o dia todo. A gente tem que produzir, tem que mostrar o que é bom, né? Só que o que é bom, às vezes, e o que é de verdade importante, às vezes não dá audiência. Esse que é o problema. Você pega o que dá audiência. Hoje eu estive num programa do Roberto Rios na TV Câmara. O Roberto Rios é cadeirante e apresenta um programa na TV Câmara aqui de São Paulo, da Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo. E esse programa na TV Câmara ele apresenta já há 10 anos. Garanto que você nunca ouviu falar. E ele apresenta já há 10 anos esse programa na TV Câmara, chama Diversidade. E a gente estava comentando justamente isso hoje, a questão, por exemplo, da influência das fake news na vida da pessoa com deficiência. Poxa, tem tanta informação errada, cara, tanta informação viciada, tanta informação queimada, tanta coisa que se fala de besteira que envolve o dia a dia da vida da pessoa com deficiência, tanta gente preocupada mais em ganhar seguidores, mais em ganhar likes, mais em ganhar lá visibilidade na internet para poder ser remunerado pelo YouTube, remunerado pelo TikTok, do que passar informação real, do que passar informação verdadeira e até útil de verdade para a pessoa com deficiência. Quantas vezes a gente não vê informações vazias sobre PVA, sobre ICMS, sobre, por exemplo, cannabis medicinal, sobre algum tratamento miraculoso que vai fazer a pessoa ser curada, que a pessoa vai andar, que a pessoa vai voltar a enxergar, ou então informações do tipo, a pessoa com deficiência, o governo vai cortar o BPC pela metade, mentira, ou que vai dobrar o valor do BPC, é mentira, ou que vão aposentar todas as pessoas com deficiência por invalidez, é mentira, sabe, a gente vê tanta informação errada, e essa informação induz ao erro, né, no dia a dia, vai fazer com que pessoas saiam de suas casas, às vezes debaixo de sofrimento, debaixo sem ter condução, sem ter condição, às vezes nem financeira, de sair de casa, para ir até algum lugar em busca daquela informação, porque ela ouviu em algum lugar, ouviu alguém falar, ouviu na internet uma informação errada. Isso é muito perigoso, isso chega a ser criminoso. Então, é isso que eu fico pensando aqui, é o que a gente está discutindo hoje. Será que vale a pena esses caras que estão preocupados aí são os caça-likes, que a gente chama, né? Preocupados aí em ser remunerados pela internet? Poxa vida, tem que botar a mão na consciência e perceber o quanto de mal está fazendo para a pessoa com deficiência com essas informações dirigidas a esse segmento, informações erradas aí e fantasiosas, né, Bruno? Sobre a questão do LOAS, eu vou dizer uma coisa. Você tocou aí um pouquinho atrás. Eu diria para você que a configuração da lei do BPC, ela precisa ser revista. Sim. Valorizar a questão, valorizar não, entender a questão mental como uma questão principal para a aptidão ao trabalho e não a questão, e não ao contrário, é a questão física. Não sei se eu estou errado. A visão do LOAS valoriza a questão física. Isso. E deveria ser ao contrário. Deveria ser a questão mental. Ou então ter pesos, pelo menos, no mínimo, ter pesos iguais. Né? Ser o princípio para considerar alguém apto a trabalhar. Exatamente. Eu não sei se Por isso da importância da avaliação biopsicossocial para tudo, né? Por isso a avaliação biopsicossocial, que ainda não existe no Brasil, é importante para todos os benefícios, né? Para que a avaliação seja perfeita, não se valorize nem uma deficiência em detrimento da outra, ou alguma deficiência incapacitante em detrimento de outra.
Se você faz uma avaliação biopsicossocial bem feita da forma correta, você elimina esse tipo de discrepância entre uma deficiência e outra em qualquer benefício, né? Porque é o seguinte, eu vou voltar a bater na tecla aqui, da questão dos conselhos municipais e conselho nacional, conselhos, né? Você precisa ter um caminho, um objetivo único. O que é aquele objetivo? Vem do quê? Vem da onde? Isso quem dá é o governo. Sim. Foi o que eu bati na coluna anterior. Quando falamos sobre a questão da quase extinção da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Exatamente. Quem formula a política não é, pessoal? Os conselhos, são os governos. É o contrário. Exatamente. E aquela historinha do nada sobre nós sem nós da pessoa com deficiência. Os coordenadores da pessoa com deficiência são gerentes. São gerentes. Verdade. Entendeu? Quem direciona é o eleito, é o candidato que foi eleito. Seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente da República. Exatamente. Acaba tendo a cara dele, né? Eu me prometi não falar de política, não falar mais de política. Eu me prometi não falar mais de política. Neste programa. Eu comecei, desculpa. Para não correr riscos. Mas aí, você tá vendo o que você está falando? É uma coisa importantíssima, cara. Né? Aonde existe democracia, de novo, se a gente ficar se policiando e não puder falar de política? Não é verdade? Então não tem democracia no nosso país, tem? Pois é. Agora, isso é uma questão para um outro dia. Como diria um grande apresentador, um grande comentarista esportivo da Baixada Santista. Mas vamos lá. Segue o baile, como diz outro. Segue o baile. Segue o jogo. Mas eu não sei se você me respondeu. Mas você acha que tem espaço para... Segue o jogo. É verdade, vamos lá. Você acha que tem espaço para um programa que voltado para pessoa com deficiência? Na grande mídia? Seja em rádio,
seja em canal fechado, canal aberto, seja no streaming, Olha, no meu ponto de vista tem sim, tanto é que antes da pandemia, em 2020, você sabe disso, a gente ia começar um programa na Rede TV. No seu ponto de vista tem. Tem, lógico E por que tem. que Por que não tem? Eu vou te explicar por que não tem. Porque a mídia, sim. a grande mídia vive de publicidade, a grande mídia vive de dinheiro. E Tem que, por alguém que tem que pagar esse essa programa conta. não existe, não acontece, de Então, fato? vamos lá. Fica falando em novela, fica falando em, sei lá, filme, novela. Política. O que acontece? Vamos lá, tem alguns motivos aí. Primeiro que, como eu estava te falando, a grande mídia e todo veículo de imprensa... E vamos lá. Vou voltar. Depende de dinheiro para sobreviver, né? Nós somos 45 milhões de pessoas com deficiência. Exatamente. E não tem espaço, não tem visibilidade. Pois é. Você imagina, 45 milhões de telespectadores. Se você multiplicar isso por 3 pessoas, você tem metade da população brasileira com algum interesse em ver um programa como esse. Então a gente está falando aqui de mais de 100 milhões de telespectadores. Olha que coisa linda para qualquer programa de televisão. O problema é o seguinte... O volume de pessoas que nós temos, não merecemos ter voz? Merece, só que a grande mídia depende de publicidade. O que a grande mídia imagina quando você fala de um programa como esse tipo? Desse tipo. É legal, bacana, mas quem é que vai pagar essa conta? Quem serão os patrocinadores desse programa? Quem é que pode bancar esse programa no ar? Porque qualquer segundo no ar, numa grande emissora de TV, custa muito caro. E eles fazem a conta, é o seguinte, quem é que vai pagar a conta? Quem vai ser o anunciante? Quem vai ser o patrocinador? Eu te falo isso até pelo seguinte, antes da pandemia, isso sem falar também do preconceito que existe enraigado dentro das emissoras de TV, um preconceito muito grande, inclusive por parte das próprias diretorias dos canais de TV. Eu posso te garantir isso porque eu fui atrás disso várias vezes. Não foi uma, nem duas, nem três, nem 10. O máximo que eu cheguei perto disso foi agora, um pouquinho antes da pandemia, em 2019, a gente tinha acertado com o diretor da Rede TV e com uma equipe lá dentro, que nós colocaríamos no ar a TV Reação na Rede TV, a nível nacional, todos os sábados, a 1h da tarde. Ia ser um programa de variedade, um programa com show de calouros, entrevistas, gastronomia, tudo, esporte, gincana, ia ter de tudo. Era um programa super alegre, divertido, ia ser um programa maravilhoso. O problema veio a pandemia, quando a gente conseguiu convencer a diretoria da Rede TV, conseguiu convencer o comercial da Rede TV, o marketing, quando a gente conseguiu até já, na época, alguns patrocinadores grandes que já estavam quase em ponto de fechar, a gente ia começar no ar em abril de 2020. Aí veio a pandemia, todos os projetos foram suspensos, a Rede TV, em final de 2020, mandou todo mundo embora dessa equipe, todo mundo dessa diretoria, né? Foi desde o diretor até o cabo-man, cameraman, foi todo mundo embora. Enfim, produção. E o projeto foi não digo nem que foi para a gaveta, Bruno. Ele simplesmente morreu, voltou tudo a estaca abaixo de zero. Eu tenho não é nem o piloto, eu estava já com o preparado. Tenho aqui, eu posso te mandar, não sei se eu já te mandei para você ver isso, mas a gente tem Você sabe para onde foi? Onde? Desculpa. Já me mandou a chamada. Te mandei, né? Você sabe para onde foi? Desculpa. Onde? Pro lixo, filho. Foi, então. Desculpa. Lógico que foi. Acabou tudo. Porque a pessoa com deficiência... Pro lixo.
E estava tudo muito bem encaminhado, Bruno. Já tinha diretor, já tinha equipe de produção, já tinha comercial, já com muita coisa engatilhada. A gente tinha, posso falar, a gente tinha Nissan, a gente tinha GM, a gente tinha lojas Avan, Ultrafarma, um monte de patrocinadores já assim, sabe? Quando já está pronto para fechar. Só que veio a pandemia e acabou tudo. A gente fechou, na época a gente acabou fechando por um grande período, ficamos mais de 2 anos e meio com a editora fechada. As emissoras de TV também ficaram reprisando programas e ficaram fechadas um tempo, ninguém produzindo nada novo. A pandemia simplesmente foi aquele negócio, a gente em 2 anos e pouco de pandemia, nós retrocedemos uns 50 anos no calendário aí, meu amigo. Infelizmente. É o seguinte. Mas não pode esmorecer, temos que continuar lutando, Bruno. Nós estamos difícil hoje, hein? Os dois aqui tá trazendo discussões em pauta aqui que pouca gente discutiria. Então. E você sabe do que eu tô falando. Uhum. Ou eu tô errado no que eu tô falando? Não, tá certo. Como diz um amigo, aquele negócio, acho que quem fala a verdade não merece castigo. Pré-candidato a prefeito. Ó, você que, falando de política de novo. Que, aliás, nunca acaba, né? Acaba sempre chegando na porta da eleição. Perdão. Desculpa. Mas é verdade. Chega na porta da eleição, ele não vai. Ponto. Eu acho o seguinte, só para terminar. Eu acho que todos os seres humanos são potenciais candidatos a alguma coisa um dia. Basta terem um chamado e vontade. A gente, política, como diria um político já falecido, política é destino. Se não me engano, foi Tancredo que disse isso. Pois é. Puxei na história, hein? Que beleza. Foi mesmo. Se não me engano, daqui a pouco eu vou pesquisar para neguinho não me, para o povo não me crucificar depois, dizendo que levantando notícia falsa e coisa e tal. Não é. Fake news, eu falei, se eu não me engano. Calma. Eu também não sei quem falou isso, não. Vamos lá. Acho que foi Tancredo, eu acho. Eu vou pesquisar. Depois a gente conversa. Rodrigo, me diga uma coisa. Você tem um canal no YouTube,
aqui no YouTube. Uhum. Inclusive, a gente já tinha conversado sobre a possibilidade de fazer a transmissão no teu canal, mas deste programinha no teu canal, mas a questão não é essa, a questão é outra. Você como publicitário, as web rádios vieram para ficar ou é uma coisa passageira? Passageiro não é, acho que vem para ficar. Agora eu não sei até que ponto isso Dentro se disso, torna eu vou autossustentável. fazer uma outra pergunta para você. Depois que você me responder. Então, eu estou dizendo o seguinte, veio para ficar, veio. Eu só não sei se elas vão conseguir ser, quantas delas vão conseguir ser autossustentáveis, porque pelo mesmo que a gente diga, a internet é barata, a internet não tem o mesmo custo que tem uma transmissão de rádio por vias normais e tal, né? Mas sempre custo você acaba tendo. E aí nem sempre as pessoas que começam as rádios, as web rádios, conseguem mantê-las vivas, né? Por causa dessa questão aí. Tem que ter o mínimo de investimento, sempre se tem, né? E é difícil você ter, como é que eu posso te dizer, um respaldo financeiro de algum anunciante numa web rádio. E quando se fala em pagar qualquer propaganda, qualquer publicidade, qualquer investimento em web, ele é sempre muito pequeno, muito pouco, muito mais barato do que um investimento, por exemplo, numa revista de papel, numa TV aberta, numa TV fechada, numa rádio comum. É muito, 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 muito infinitamente mais barato. Só que a estrutura que você tem que ter para fazer e colocar as coisas no ar, o conteúdo, é praticamente o mesmo. Então, como é que você paga essa conta? Né? Eu fico pensando o seguinte, se eu tivesse com a revista Reação, fazendo ela 100% no digital hoje, somente digital, eu já teria parado, eu não conseguiria me sustentar. O que sustenta o sistema Reação é que é um sistema integrado de mídia que tem várias ações digitais, mas também tem uma revista impressa, que é o que agrega valor e é o que ainda até hoje, por mais que se fale que está superado a revista impressa, é o que consegue agregar valor, porque o digital, você não consegue agregar valor. No digital, é aquele negócio, qualquer um pode abrir um canal, abrir uma web rádio, qualquer um pode fazer uma postagem no TikTok, no YouTube, virar como é que fala? Virar um influenciador digital, fazer um programa, qualquer um pode. Então se tornou uma coisa muito banal, né? E essa banalização acabou tornando qualquer investimento no digital muito barato. Ninguém dá valor para o investimento em publicidade no digital, porque cada um pode fazer o seu. Você não precisa pagar para fazer em outro lugar, entendeu? Então isso é complicadíssimo. Por mais audiência que a pessoa tenha, que o programa tenha, por mais visibilidade que se tenha, ainda é infinitamente mais inferior, inferior demais o valor que se paga pelo digital do que o que se paga por uma mídia comum. Respondi? Algumas coisas eu estou entendendo aqui. Respondeu. Algumas coisas eu estou entendendo. Você me respondeu duplamente, porque a sequência da pergunta que eu fiz seria sobre se você não acharia viável montar uma web rádio, mas você já acabou me respondendo duplamente sem saber. Vamos lá. Para diversão é muito gostoso. Agora, para viver disso e ganhar dinheiro com isso, ó, bicho, não quero te desanimar, não. A principal dificuldade da pessoa
A principal dificuldade da pessoa com deficiência já não queria desanimar, não, mas já desanimou. Bom, deixa quieto. Mas acaba que eu acho que vai acabar virando oficial. Agora, oficial no sentido de ter a mesma estrutura de uma rádio comercial. Convencional. Com uma diferença, transmissão, o local. A gente não vai precisar mais ter uma estrutura. Eu tô falando. Eu não sei por que eu tô falando isso. Mas a gente não vai poder. Aliás, a gente vai poder transmitir da forma que eu tô fazendo aqui. Sem estúdio, de casa mesmo. É isso aí. Transmito pro meu canalzinho, pro meu canal do YouTube, e tá tudo certo. É isso mesmo. Converto para podcast e vamos embora. É isso. Esse é o futuro. Esse é o futuro daqui a alguns anos da comunicação no mundo. E isso quem trouxe foi a pandemia. É verdade. É verdade. É um novo jeito de fazer comunicação que a pandemia nós falando de novo de questões que são exatamente. Vamos lá. Eu vou perguntar uma coisa. Eu abri a minha coluna aqui. O tema da minha coluna. Agora, e o senhor? Que apito vai tocar na próxima edição? Então, é isso aí. Eu vou tocar nesse assunto aí que eu te falei, da diversidade assistiva. O meu editorial, se é isso que você está perguntando, vai ser em cima disso. Vai ser... que normalmente eu falo de política lá, né? Dou uns pitacos políticos no editorial. Dessa vez não vai ser, não. Dessa vez eu vou falar da diversidade assistiva e vou explicar por que a gente está mudando o logotipo, por que a gente está abrindo mais o leque, abrangendo outras condições específicas, né? Deficiências, outras comorbidades, enfim. A gente está abrindo esse leque aí. Eu vou estar explicando isso. Por que a gente está abrindo para outras necessidades específicas e não só pessoa com deficiência? Outros públicos. Exato. Ampliar o público um pouquinho, né? Sim, senhor. Prometo também que eu não vou falar de política dessa vez, ó. A política tá cansativa. Tá chata, rapaz. Eu não me seguro, né? Não, mas eu vou tentar. Quem vai ter... Quem vai falar... Quem vai descer a... Quem vai descer o... Bom, aguarde. Semana que vem estará impressa, né? Vai. Então, você
que assiste a gente, faça o favor de acessar a revista Reação. Faça favor de passar na banca. Não sei se existe banca mais de mas não é de vendido jornal, em banca, revista. não. Você distribui para banca de jornal? Não. É só via correio e distribuição gratuita mesmo. Não tem banca de jornal, não. Até porque para chegar na banca de jornal não tem acessibilidade, né? Então não Você adiantaria não nada a gente botar em banca distribui de jornal. para vender em banca? Não, banca de jornal hoje vende de tudo, menos jornal e revista, né? Então, tá certo. Depois a gente conversa, que eu tenho outros projetos para conversar contigo Legal. fora do ar. Mas a Maravilha. pergunta que eu gostaria de fazer para a gente fechar esse papo descontraído é o seguinte. A mídia em geral, qual é a visão? Você já tinha abordado, mas eu quero que você sublinhe, por favor. Qual é a visão que ela tem de nós, pessoas com deficiência? Ainda aquela visão assistencial, ainda aquela visão do pobrezinho, do coitadinho da pessoa com deficiência. Infelizmente, ainda é isso. Não conseguem enxergar até hoje a pessoa com deficiência como um cidadão comum, como um consumidor como qualquer outro, como uma pessoa produtiva como qualquer outra. É uma questão cultural mesmo do nosso país. Isso não vai mudar tanto. Já mudou muito, hein? Já mudou pra caramba, mas não vai. Mas ainda tem muito que mudar. E eu costumo dizer o seguinte: isso é culpa porque o nosso país não teve guerra, Bruno. A gente não teve heróis de guerra, mutilados de guerra, pessoas que ficaram em cadeiras de roda porque foram baleados na guerra, que morreram lutando, que sofreram lutando. A gente não teve a pessoa com deficiência enxergada como herói, como o americano tem, como o europeu tem. A gente não tem essa visão. Então a gente acaba tendo essa visão assistencialista, essa visão que a pessoa com deficiência tem que ficar pendurada ali em algum benefício do governo, que que só contrata a pessoa com deficiência se for obrigado por lei, enfim. Ainda tem muita coisa que mudar. E a grande mídia, infelizmente, enxerga a pessoa com deficiência ainda com essa visão assistencialista. Já mudou bastante, mas ainda tem muito para mudar. Eu vou dar uma última pergunta. Uma última pergunta que eu vou me dar esse direito. Algum dia na vida da pessoa com deficiência, a gente vai ter um ministério voltado para a gente? Ou só vamos falar de secretarias? No âmbito da Secretaria Nacional. Você quer que eu seja sincero? Algum dia na nossa vida nós teremos um ministério voltado para a pessoa com deficiência?
Acredito que não. Infelizmente, não. Se der para ser um meio termo, Eu acho que poderia ter o ministério, por exemplo, o Ministério da Diversidade Assistiva. Aí sim, onde você inclui mas é os necessário, certo? idosos, onde você inclui a pessoa com deficiência, onde você incluiria a pessoa alta e baixa estatura, o obeso. Eu acho que aí sim. Se você tivesse o Ministério da Diversidade Assistiva, eu acho que caberia. Só para pessoa com deficiência, eu acho que não. Mas se você tivesse o Ministério da Diversidade, por exemplo, onde entrasse também o negro, onde entrasse também o LGBTQIA mais YZ, não ficar abaixo de um Ministério dos Direitos Humanos. Eu acho que não. Eu acho que mais do que direitos humanos, a gente tem que lutar para sermos humanos direitos. E acho que para isso a gente tinha que ter o Não, Ministério da Diversidade eu, Assistiva, assim. Eu acho que poderia. eu peço licença aqui porque eu dei uma risada, porque eu acho engraçado o seguinte: a gente tem que usar um alfabeto inteiro para falar de um público, né? E É cada estranho, dia vem uma letrinha a mais, né? Eu não sei onde mais vão arrumar letra para colocar aí. Era mas é uma LGBT, discussão LGBTQIA+, agora é que, LGBT. Já tem com umas todo respeito, é para outro 218 dia. letras nesse alfabeto aí. Não é para agora. Virou uma salada de frutas, Eu literalmente. acho, não quero ser, eu acho curioso. Eu acho Se você curioso quer a gente saber, ter que, mais do que curioso, eu acho primeiro que discriminatório. é, classificar em categoria. É tudo ser humano, né? Classificar em categorias os seres humanos, eu acho meio estranho. Mas vamos lá. Bastante estranho. Com a sociedade que a gente vive, entendeu? E tá cada dia mais estranha, né, Não é Bruno? problema nosso. Certo? Estranho, mas não é problema nosso. Não é problema, não é um problema nosso. Vamos ficar por aqui para não criar polêmicas Mais, né? desnecessárias. Certo? É isso Nem para aí. mim, nem para tu. Tá certo, meu amigo. Obrigado pela presença, Rodrigo. A tua mensagem final. Desculpa os erros técnicos. Imagina. Desculpa as nossas falhas, os erros técnicos que acontecem. Mas né? isso que é gostoso. Isso aí que é legal. Ficar enfeitando não fica dá feio. para prometer que não vai acontecer mais, porque a gente não vai, a gente não controla os sinais de depois a gente, se quiser, edita, se não quiser, também só põe fundo, vinheta E tá tudo joga certo. aqui, joga no canal secundário de novo. E É vamos isso embora. aí. Vamos embora. Bom, só quero deixar um recado aqui pro pessoal sem que fazer quiser conhecer. graça, firula e coisa e tal. É isso mesmo. Nós, só quero deixar aqui pro nós é pessoal problemático conhecer. e tá tudo certo. É assim que é gostoso. Então, quem quiser conhecer a revista Reação, gente, olha, é só entrar no site, no portal, né? A gente tem um portal de notícias com 2 endereços. Você pode escolher ou digitar aí
revistareação.com.br ou então portalreação.com.br, vai para o mesmo lugar. A revista é de graça, você pode abaixar também pelo aplicativo da revista digital. O aplicativo é gratuito também, é só você ir lá na sua loja de aplicativos e baixar Revista Reação, tá bom? Ou então entrar nas nossas redes sociais com @Revista Reação e você encontra a gente. A revista é gratuita, a digital, e se você quiser a impressa, você pode entrar em contato com o 0800 772 6612 e fazer uma assinatura também. É isso aí. Tá dito? Como eu sou colunista, eu recebo na faixa. Só para brincar um pouquinho. É isso aí. Como ele é colunista, ele tem direito a uma assinatura VIP ad Obrigado, eterna. Rodrigo. Obrigado, abraço. Brunão. Até mais, fica com Deus. Obrigado, gente. Tchau, tchau. A gente agradece a participação do Rodrigo e meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Tchau.